esperaba alguna cosa a más del time, esa es la verdad, algunos rendimientos también individuales, y ellos tienen que mostrar porque están en un Atlético y si están o no preparados para lo que ven na frente. Ponto forte do Cruzeiro no último Brasileirão, o sistema defensivo se transformou na principal dor de cabeça neste início de temporada. A defesa já começa de lá da frente, né, todo mundo marcando. Se o time encaixar, tenho certeza que vai dar certo esse esquema dele aí. Posso te garantir que mais de 30% já foi reduzido da folha de pagamento do Cruzeiro. Antigamente todo mundo falava, e as dívidas? Aí hoje você chega, você tem todas as dívidas sanadas com o físico, você vê desmanche em vários clubes tentando manter a mesma base. Estamos aqui. Eu estava conversando com o Afonso Alberto, com o Afonso Leverton. Já tem alguma novidade do Robinho? Ainda não. Mas, pelas informações, parece que daqui a pouco vai rolar. Tá? Sem perder tempo, a gente já vai mostrar os melhores momentos. Eu estou aqui com o Afonso Alberto Teixeira, Diogo Ramalho, o repórter que é sensacional, Gilmar Oliveira e a Kika Branco, para receber sua mensagem no @osdonosdabola_mg, e a gente já mostra os melhores momentos de Atlético de Figueirense 2, Atlético 1. É Liga Minas Sorri. Grande defesa do Vitor aí. Afonso Alberto Teixeira, começo com você. Ontem o Atlético jogou pela segunda vez pela Liga e acabou perdendo o jogo. Afonso Alberto, 2-1. Era hora para os testes, ou seja, você alivia na avaliação de mais uma derrota na Liga ou te preocupa pelo que você viu, Afonso? Não, me preocupa pelo que eu vi. Eu vi um Atlético totalmente desarrumado, na minha opinião. Ah, mas o time do Atlético estava com reserva. O Figueirense também estava com o time de reserva. E o Atlético tem uma competição muito importante, que é a Libertadores, que o Figueirense não tem. O Atlético tinha muito mais obrigação de mostrar alguma coisa, que acabou não mostrando, com o pessoal que entrou, não me convenceu. Quem tem Dodô não tem ninguém, na minha opinião. Quem tem Dodô para usar como alternativa não tem absolutamente ninguém. Quem tem Carlos César para usar como alternativa não tem ninguém. E esse Eduardo, pelo gol que fez, a bola na trave, também ainda não me convenceu. Mas mesmo jogando bem ontem, não te convenceu? Tem que ver muito mais. Não, o Ed Carlos, que é um jogador experiente, fez a lambança do jogo. Uma lambança que... Você acha que ele queria demonstrar muita tranquilidade ao Gesiel, que era o primeiro jogo ali como profissional e tal, assim, saindo como titular e tal? Ele queria demonstrar tranquilidade e esse excesso de tranquilidade acabou atrapalhando a vida do Ed Carlos, Afonso? Acho que ele não queria demonstrar isso porque ele não tem essa tranquilidade, ele não tem futebol para fazer o que ele queria. Não tem nenhuma qualidade para fazer o que ele queria. Ele queria parar a bola e tentar fazer o giro para sair jogando. Tropeçou nela. Aí ele levou o próprio Gesiel a errar também. Porque quando o Guilherme, que foi ao fundo e bateu... Não, o Guilherme fez o gol. Não foi isso? Ou eu estou enganado? Aquele jogador que passou pelo... Mas o Guilherme deu trabalho. Foi bola na trave, duas defesas do Vitor. Ele deu o segundo gol. Ele jogou para trás. Jogou para passou na cara, ou melhor, nos pés do Gesiel. Também que não fez nada. Eu não gostei da Atlético. Não gostei, acho que como experiência o Aguirre deve ter ficado decepcionado, na minha opinião. De fato o Aguirre, nesses testes aí, o Aguirre viu quem que pode oferecer alguma coisa. Eu avalio o Eduardo como... se você analisar friamente a participação do Eduardo ontem no jogo, vamos analisar. Primeiro tempo, muito bem, e aí contemplado com gol. De cabeça, ele é alto, ele é muito forte. E outra coisa, depois do gol do Figueirense, ele e o Lucas Cândido tomaram conta. E aí o Figueirense não teve força para entrar na defesa do Atlético. O Atlético foi muito melhor ainda no primeiro tempo. O Eduardo ontem, primeiro a força física deve ser enaltecida num futebol de tanta, que a gente fala tanto dessa força física. Ele chuta muito bem, bola na trave ontem. Ele é muito bom no jogo aéreo, gol ontem. Ele marca bem, ele tem qualidade no passe. Acho que esse menino aí, vai bem pro ele jogo. É bom. Não, Afonso, já vi que você se mexeu na cadeira dizendo, então ele é craque. Não, eu estou dizendo perigoso. O seguinte, analisando friamente, o Eduardo tem muito potencial. E aí, Afonso, você não vai dizer que não tem. Quer dizer, você pode dizer, eu não vou... Sinceramente, potencial eu não analiso, analiso o que eu vejo. Mas
então. Tem pra frente. Pô, mas analisa o que você vê. Você não vê potência. Então ele não pode jogar no Atlético, então. Tem que voltar pra base. Jogar lá no... Ué. Voltar para trás também eu não analiso, não. Voltar para base, que eu falei. Ó, veja bem. O cara tem potencial. O Dodô estava cheio de potencial quando jogou futebol. Poxa, esse cara tem potencial. Esse cara vai ser um arraso, o Dodô. E aí, o Reinaldinho, você se lembra do Reinaldinho? Ah, não, que jogou no Atlético e o Fenômeno foi reserva dele? Eu estou só dando como exemplo. Então, o Eduardo, na minha opinião, fez um jogo bom. Nada além de um jogo bom. E que não me dá ainda esperança de falar, esse cara vai ser o cara. Para mim, ele entrou no jogo e jogou uma boa partida. Ponto. O que não é pouco. O que não é pouco. Não, entrar no time claro. como titular. Num jogo que, pô, por mais que queiram desmerecer e diminuir o campeonato, não dá para diminuir nem desmerecer. O cara entra e em 90 minutos você dá uma nota 7 pro cara, 6,5, 7. Tá bom. Tá bom. Porque o Pablo, por exemplo, entrou e não jogou nada. Sumidíssimo. Né? Não jogou nada. Mas aí eu vou então, falar pra você. O Lucas Cândido, eu acho que potencial. o Lucas Cândido não dá pra gente falar pelo jogo de ontem, porque já é um jogador mais rodado. Mas né? é diferente e eu acho um baita de um jogador, acho muito bom jogador. O Gesiel, eu achei que estava nervoso, Ramalho. Você também ontem, aliás, normal, a gente estava até falando aqui agora há pouco, que ele estava muito nervoso ontem. Você acha que isso, você que já participou de várias peneiradas aí quando era jogador, e é verdade, eu não estou brincando com isso, você acha que isso faz diferença? Ontem ele nervoso, ele não conseguiu render porque ficou nervoso? Ou quem é bom chega e dá o recado? Você se lembra quando o Gemerson entrou nesse time? A turma descia o pau, nesse, não vai virar nada. Olha aí o que deu. Boa tarde, Everton. Um abraço ao pessoal de casa. Estava nervoso, é normal, mas o que a gente diz que é normal não quer dizer que seja certo. Né? Não tem que ficar nervoso. Se ele está na condição ali de vestir a camisa do Atlético, ele tem que estar preparado, inclusive, psicologicamente para isso. Mas fez toda a diferença durante o jogo do Gesiel. Toda a diferença. O jogador nervoso, até questão física, ele cansa mais do que os outros. Corre até errado, isso. Né? Corre errado. Então fez muita diferença. O exemplo do Gemerson é muito bom, porque quando começou também começou muito mal, foi muito criticado, adquiriu a confiança e aí mostrou o futebol que tinha. A gente tem essa expectativa em relação ao Gesiel, até porque ele era mais falado do que o próprio Gemerson na base. Então a gente tem a expectativa de que no decorrer dos jogos ele fique mais tranquilo e possa desempenhar o futebol que desempenhou na base e que deu ele a condição de estar agora no profissional do Atlético. Muito bem. Edmara, o time titular do Atlético, na prática, tem a obrigação de vencer o time titular do Figueirense, que aliás é muito ruim esse time de Figueirense em relação ao do ano passado. Tem o Cleiton lá que é bom, hein? Esse é bom. Ô Maluf, o Cleiton aí, hein? Esse menino aí é bom. Mas o Guilherme também, que estava estreando ontem, é bom jogador. E o Dudu também é bom jogador. Dudu é bom jogador. Agora, eu pergunto a você, o time titular teria na prática a obrigação de vencer o Figueirense? O time reserva, o misto quente do Atlético, teria também a obrigação de vencer o time reserva e misto quente do Figueirense, Dimara? Boa tarde. Boa tarde para todo mundo. Eu não sou tão radical quanto o Afonso foi em relação aos meninos. Sabe por quê, Afonso? Meninos? Os meninos que não, entraram. Mas é menino, pô. Ô, meu pai do céu, são os meninos que são os meninos que estão chegando. Menino de 20 anos já faz neto. Que radicalismo. Olha só, eu acho que você tem obrigação, quando você está estreando, tanto de jogar bem e deixar o nervosismo de lado, quanto também pode acontecer de você ficar muito nervoso e não jogar nada. Eu acho que cada um é um ser humano que chega e é diferente. E o pobre do Gesiel estava do lado dele de casa, que estava muito mais nervoso que ele, com toda a experiência. O pobre do Gesiel. Que tem uma chance de jogar como zagueiro do Atlético. Agora, quem mais para mim aproveitou a chance foi exatamente o Eduardo. Eduardo foi muito bem, inteligente, jogador inteligente, e com todos os problemas que o Atlético estava apresentando. Esse time que a gente viu do Atlético ontem não vai jogar nunca mais junto, gente. Ali era uma miscelânea. Nunca treinou. Claro. Mas o do Figueirense também. Ok, eu tô falando do Atlético. Mas só que a análise tem que ser do Atlético, por quê? Quem vai disputar a Libertadores é o Atlético, quem estava fazendo teste com o jogador ontem era o Atlético. E aqui você tinha Luan voltando, o Dátulo, que a gente não conseguia entender qual que era a função dele em campo. Uma hora ele estava lá na frente, outra hora ele estava no meio. A gente
gente tem que falar do Yuri também. O Yuri, em todos os testes que a gente viu já o Yuri fazer com o Diego Aguirre, a gente ainda não viu, e eu achei que ia acontecer ontem, dele ser mesmo o atacante, o cara mais lá na frente. E a gente não viu isso. Ele bota o Yuri na direita, bota o Yuri na esquerda, puxa pra cá. Mas aí eu acho que tá certo. Não, eu acho que ele não, mas eu acho que ele tá tentando encontrar um posicionamento pro Yuri que ainda não aconteceu. E aí você vê tudo isso de um jogador muito mais experiente, com experiência internacional e tal, e aí você vai exigir dos meninos que ainda estão tentando ganhar um lugar, mostrar pro seu treinador. Isso tem um preço também. Você vê a própria questão do Lucas Cândido. O Lucas Cândido, pra mim, é titular como volante do Atlético. E ontem ele não foi bem. Mas engraçado. Dentro de uma concepção que eu estou dizendo, das mudanças, das modificações. Aí você vê o Mansur, que é muito mais experiente, mal na lateral. Muito o Patrick, horroroso na posição dele. Então você vai cobrar dos meninos? Então eu acho que é preciso ter um pouco de calma. E acho, ao contrário do que o Afonso diz, que o Diego Aguirre, quando ele olhou e observou ali, ele talvez tenha tido muito mais noção do que ele tem em treinamento. E mais, ele sabe, dentro da experiência dele, daquilo que já foi falado para ele, individualmente, conhecer os jogadores é essencial para ele. Ele já mostrou em 2 jogos que ele não sabia direito o que ele tinha na mão. Eu acho que agora ele tem uma função melhor, uma história melhor para mostrar do que ele realmente viu dos jogadores. O Aguirre, Afonso, desculpa, o Aguirre, ontem ele tirou aquele jogo de ontem para fazer testes. É isso. Aí ele meteu o Pablo no time, meteu o Eduardo, claro, meteu o Gesiel e tal. E ele não tinha outro jogo. Não. Né? Porque, poxa, a Liga, por mais que a gente queira valorizar, e tem que valorizar mesmo, porque ela pode ser uma boa saída para o futebol brasileiro, convenhamos, se tiver que fazer teste, vai ser na Liga. Né? Então, ele fez, se decepcionou com alguns jogadores, viu qualidade em outros. Acho que o Eduardo vai ser muito usado, mas também não é a primeira vez. Já jogou pela primeira rodada do Brasileiro do ano passado, ele jogou contra o Palmeiras, né? E bem, inclusive. O Lucas Cândido não dispensa comentários, mas eu acho que alguns jogadores ali, o Pablo é um deles. Eu acho que ele viu e falou, não, eu acho que esse menino ainda precisa de dar uma burilada nele para que ele volte e tal. O Mansur, as laterais do Atlético, Afonso, ontem me chamaram a atenção, porque quando o Luan e o Dátulo começaram a fazer um 2 lá pela direita, colar nas subidas do Patrick, o Patrick insistindo num 2 a todo momento, não cruzava a bola, mas também cruzava para quem? Não tinha um homem de área. Se o Rafael Moura estivesse ali dentro da área, ontem teria deitado, o time do Figueirense é horroroso. Aí começou a funcionar pelo lado direito, mas o Mansur errou 200 bolas defensivas e ofensivas no primeiro tempo pelo lado esquerdo, mas jogando sozinho. Tinha só ele e o Yuri. Colou no Yuri, o Mansur sozinho não conseguiu, não ornou, né? Mas o Mansur não é titular, o Patrick não é titular, nós temos 2 bons laterais por ali. Então, Afonso, acho que para o banco não tá bom, Afonso, você ter Mansur e Patrick no banco, você ter um Eduardo no banco, é pouco para você? Poxa, eu te ouço falar que o Patrick não jogou nada, foi horroroso. Eu te ouço falar que o Mansur não jogou nada. O que eu vou fazer com eles no banco? Outra coisa. Então tem que contratar o Marcelo do Real Madrid, né, Afonso? Mas não podia renovar contrato com o Patrick, porque o futebol da Ucrânia, da Rússia, da Indonésia, do planeta Marte queria. Assinou um pré-contrato, vai embora, meu amigo. Vai ser feliz. Agora o Levine inventou o cara como atacante, todo mundo babou nele. Então, para você, um jogo dá para cravar que o cara não presta, mas não dá para cravar que o cara presta. Não é um jogo que dá para cravar. Tô comentando sobre o Eduardo Mansur. Mas não jogou até hoje. Não jogou porque chegou e machucou. Jogou e machucou. Mas se você pegar... E o Patrick tem quantos anos lá na Mas você vai... Não, no Patrick não. Estou falando do Mansur e do Eduardo. Porque o Eduardo... Não, eu não falei do Eduardo. O Eduardo falou que é bom jogador. Mas você falou antes, agora eu estou colocando. Um jogo não dá para falar que o Eduardo é um bom jogador, claro que tem talento, que pode dar alguma coisa boa, mas dá para falar que o Mansur não presta e tem que sair? Não, dá para falar que o Mansur não jogou nada. Custo-benefício do Mansur, 0. Não. Mas nem jogou, Aqui o Atlético insistiu com o Pedro Botelho. É brincadeira. Insistiu com o Pedro Botelho. Insistiu com o Pedro até quebrar a cara. Quebrou a cara. Vai com o Mansur até quebrar a cara. Vai quebrar a cara. Já quebrou a cara na lateral direita com o Patrick. Vai continuar quebrando a cara com o Patrick. Ele é bom reserva. O Patrick não joga na Série C do Campeonato Mineiro. Se você analisar os laterais do Campeonato Brasileiro de Série A, o Patrick não é um bom reserva, quem seria então? Nós somos culpados disso tudo.
Disso tudo. Não o contratei Mike ninguém. lá no Cruzeiro e o Fabiano estão sofrendo isso aí. Por culpa deles. O Atlético tem Marcos Rocha. E mais ninguém. Marcos Rocha, ali na lateral direita. E mais ninguém. Porque contar com o Patrick é contar com ninguém. É contar com ninguém. Não, eu acho- O que o Patrick fez ontem? Por favor. O que o time fez ontem a não ser depois Um time dos sem 15 minutos ritmo, quando sofreu de o se gol? entrosar, No primeiro que não se tempo, o time. conhece, o No que primeiro é isso? tempo, Afonso, depois de ter sofrido o gol, o Atlético engoliu o Figueirense. E o Patrick foi mas bem. naquela de chegar na cara do gol e não botar pra dentro da Lógico. casinha, virou no 1-1, tomou o gol no segundo tempo, Teve perdeu o 3 jogo. chances e não Agora, o matou. jogo ontem foi pra teste, Afonso. Foi. Pra teste, Afonso. Testou o Pablo, não agradou. O Ed Carlos ontem não esteve em uma de suas melhores jornadas, né? Aí de repente o Aguirre olha e fala, pô, então quer dizer que bom, analisando o que o Thiago jogou e o que o Ed Carlos jogou, eu vou de repente definir na minha cabeça que o Thiago é o primeiro E ele ainda tem o reserva. Eraso. Talvez sim, eu vou precisar de um outro zagueiro, talvez sim, o Ed Carlos fica, o Ed Carlos sai, Gema, ele o ainda Thiago tem fica, o Thiago... Eraso. Agora, Ele ainda tem agora Eraso. o Mansur, mesmo não tendo jogado bem ontem, ele é superior ao Pedro Botelho, ele é superior ao Conceição. Ah, mas você está, então, admitindo que o Atlético não precisa buscar outro. Não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que no banco de reserva eu acredito mais no Mansur, que acreditava no Botelho e Você no me Conceição. permite fazer uma pergunta para você? Por favor. Então tá bom. O Atlético entra para a Libertadores, vai jogar em Arequipa, lá no Peru. É o primeiro jogo daqui uma semana. E o Atlético ainda sofre problemas de jogadores que chegaram não podem jogar porque o tal do BID não deu condições ao jogador, que é o caso do Casares. É documentação. Que é o caso do Casares, do Eraso também. Esse tal de BID, que eu não sei o que o departamento do Atlético, que é encarregado disso, está fazendo. Se for esperar a boa vontade do Banfield, se for esperar a boa vontade do BID, não vai jogar ninguém. Aí o Aguirre vai ter que se virar. Então eu te pergunto, o Atlético está bem servido para a Libertadores com o time titular que tem, que todo mundo sabe, que agora foi confirmado a presença do Lucas Prato até pelo menos o final da Libertadores, que também eu não entendo. O cara é contratado para ser garoto propaganda da Drywall. Sim. E dizem que ele vai assinar um contrato de 5 temporadas com o futebol chinês. Chega lá e veste outra camisa. Eu não entendo muito como é que funciona esse negócio de... Mas, Afonso, ele vai ser garoto propaganda enquanto estiver no Atlético. a imagem Mas do aí Atlético. assina contrato com a Drywall de 5 anos. Não, mas quem disse que é de 5 anos? Foi o que eu ouvi hoje. Ah, tudo bem, então não pode eu ser. ouvi, foi o Agora, que eu ouvi. quem disse também bom, enfim, que ele não possa jogar por um time e ser patrocinado por outro? O Kaká, de repente, ele pode usar uma camisa de um time que não é patrocinado Tudo bem, pela Adidas, mas na vida pessoal ali no happy hour é usar a camisa Eu só da acho Adidas. que uma empresa do tamanho da Drywall não faz um contrato desse tipo. Mas então, voltando ao Atlético. Mas então como é que seguraria ele aqui? Esse time faz um contrato com ele. Não, ele vai ficar aqui 6 meses? São 6 meses. Vai fazer de 5? Ó, esse time do Atlético tem um time titular forte. Tem. Mas eu continuo achando, se não regularizar essa turma que está aí, o Atlético está no pau da goiaba. Ó, se o Atlético entrar em campo aí, digamos que esteja tudo em ordem, o Atlético já está, inclusive, acionando a FIFA para resolver as questões que você se referiu aí, né, de impedimento que não saiu no BID ainda, e está tudo bem. Mas o Atlético escala um time com Vitor, Marcos Rocha, Eraço, Léo Silva e Douglas Santos. Donizete, Rafael Carioca, de repente, Dátolo com Luan, Yuri Prato. Falei 11 ou 12? 11, né? Então, beleza. Armou esse time aí. É um bom time, é um bom time. Aí sai um zagueiro e entra o Thiago. Cai demais? Não cai. Sai um volante aí, quer dizer, o Rafael Carioca é acima da média, mas sai o Donizete e entra o Eduardo. Ou o Lucas Cândido. Cai muito? Não cai. Sai, aí todo mundo de titular, sai o Marcos Rocha, entra o Patrick. Cai muito? Não cai. Morre. Não cai. É uma vontade sua, Afonso. Todo mundo é uma tá vontade vendo. sua. Telespectador, faça a sua análise, veja o que o Patrick rendeu até hoje no Atlético. Lá no torneio
dos Estados Unidos, Florida Cup. Eu, com o pé amarrado, faço o que ele fez. Ah, você está de brincadeira? Cadê a Kika? Põe a Kika. Peraí, Armando, você vai falar. Eu preciso colocar a Kika na parada aí, porque a Kika precisa registrar a participação do torcedor do Atlético no @osdonosdabola_MG. Kika, boa tarde. Boa tarde a todos. Tem gente realmente aqui com o Afonso. O Juan Pablo é um. Alguém me explica o que o Patrick faz para agradar os técnicos. O Cristiano Lana, muito cedo para analisar o futebol do Mansur, merece mais oportunidades. O André Ribeiro. Estou confiante nessa dupla de volantes, mas muito preocupado com a dupla de zaga e o Cislândio, se estavam querendo experimentar, tomara que tenham concluído que o Ed Carlos não tem mais condição de jogar no Galo. Bom, o Afonso está aqui se vangloriando que está recebendo alguma coisa aí, Afonso. Parece que sim. Ninguém está dizendo aqui, viu, pessoal, que o Patrick seja craque e tal. É óbvio que Você fala que ele é craque. Não, peraí, vamos lá. É óbvio que o Aguirre vai ter que encostar nele e falar, senta aqui, no colo do papai. Meu filho, você é lateral. Chegou na linha de fundo, cruza a desgraça da bola. Não fica tentando fazer jogada de efeito, drible para a esquerda, aí ele puxa para a canhota, a defesa passa, ele puxa para a direita, a defesa volta, ele puxa cruza a bola. Ah, não, mas ontem especificamente não tinha ninguém na área. Bom, então, peraí, então tá errado. Não, eu acho que na base não tem um homem de área ali, então também. Eu vou concordar com a Afonso. Sai o Marcos Rocha aí, falar do Cruzeiro, você quer fazer a hora do Atlético aqui? Não, só vou concordar. 90%. Cai não, muito, 99%. mas não quer dizer que dentro dos laterais que a gente tem no Brasil seja um reserva ruim. É um bom reserva, mas é porque o Marcos Rocha está dentro dos laterais, está acima da média. Gente, quem era o reserva do Marcos Rocha na temporada de 2013 na Libertadores? Michel, Carlos César, peraí. Então responde outra pergunta. Michel que fez sucesso no esporte, Michel que fez sucesso com o Santos, Michel que fez sucesso não sei mais aonde. É igualzinho jogadores que passaram por aqui e que fizeram sucesso. O Patrick fez sucesso no esporte. Gente, no Atlético não dá. Ah, então tudo bem. O Thiago Mendes, lá do São Paulo, jogava no Goiás. E está arrebentando lá no São Paulo. Tá bom, mas o Patrick não arrebentou no Atlético. Ok. Então pro Afonso eu tenho que fazer uma seleção brasileira e vestir a camisa do Atlético do Cruzeiro. É o que basta para ele. Também erra. Que basta. Aqui, só para ele responder. Quem foram os dois jogadores que erraram na eliminação do Atlético ano passado pro Internacional? Quem foram os dois? Pô, o Dátulo foi no jogo daqui, Marcos Rocha. No jogo de lá, Dátulo, e daí? E são grandes jogadores. Grandes jogadores. É isso que eu estou dizendo. Não dá para analisar num jogo só. Olha, o Patrick não pode ser reserva. O Patrick já fez 32 milhões. Mas jogando improvisado num monte de jogo, Afonso. Jogando improvisado num monte de jogo. Não. Agora ontem, Afonso, ele ia jogar com quem, Afonso? Espectador. O time nunca treinou junto. Infelizmente, fica com você a análise, porque o Everton quer que eu fale o que vai agradar ele. Não é isso. O Patrick, você está falando um negócio louco. O Patrick, na minha opinião, é um jogador para ser feliz em qualquer lugar, mas no Atlético não. Pelo amor de Deus, porque ele mata a torcida do Atlético. Deixa o treinador sem opção. O Aguirre não tem opção, por isso ele usa. O Eduardo Panzi tem uma frase que eu vou ficar com ele. Quem tem jogador medíocre no banco, usa. Todo time tem. Todo time usa. no mundo tem. Mas você quer montar uma seleção? Não então vai lá. Tudo bem, então pega lá aquele dinheiro, daquele monte de dinheiro que você tem lá e manda lá pro Daniel, né? Como não, aí, Daniel, tô te mandando aí, contrata aí, meu filho. O presidente é o Daniel, a obrigação dele não é minha. A obrigação minha é criticar, elogiar e torcer. Corta o Afonso aí pra mim. Daqui a pouco a gente vai voltar a falar do Atlético. A gente, né? Porque até agora só o Afonso é que falou. Mas depois de folgar no Carnaval, se bem que a gente ainda está no Carnaval, o Cruzeiro volta aos treinos e se prepara para uma maratona de jogos. A gente fala disso agora e daqui a pouco a gente discute aqui, porque eu tenho certeza, não sei porquê, que o Afonso tem críticas severas também ao Cruzeiro. Veja aí. Depois dessa folga aí vai começar os jogos domingo e quarta, né? Então o David vai trabalhar, vai estudar, um cara inteligente, vai saber o esquema tático certo para a gente poder encaixar o time e dar sequência ao decorrer da competição. Encaixar o time e dar sequência dentro das competições. Você é um crítico contumaz do futebol mineiro. Eu gostaria que você discorresse sobre o Cruzeiro até aqui. E o que você acha... Discorrer é bom, hein? É bom, né? Eu vou discorrer sobre o Cruzeiro. O Cruzeiro não fez nada até agora. Até agora não vi nada do Cruzeiro. Até agora eu não vi nada do Cruzeiro. Gente, mas o técnico David está em experiência. O Cruzeiro até agora não tem nem treinador, na minha opinião. Que é isso, Afonso? Ele pegou um cara
pegou um ex-jogador que tinha parado de jogar, tinha meia hora, e botou como treinador. E esse treinador veio como aluno do Vanderlei Luxemburgo, que era uma desgraceira no caminho da feira, no final da sua carreira. Pegou como exemplo o Mano Menezes, que nunca teve o David como auxiliar técnico, o Mano Menezes. Inclusive, às vezes que o Mano Menezes ficou fora do túnel, o Diogo está aqui e que acompanha de perto, que ele ficou fora da área de serviço como treinador, ele não usou o David em nenhum momento, ele usou o auxiliar técnico dele de verdade, o Mano Menezes. Mas o David veio como treinador para o Cruzeiro. Acho que o Cruzeiro fez uma péssima escolha, na minha opinião. Mas eu vou torcer pelo sucesso dele. Porque ele tem direito, como todo mundo, de sonhar em ser treinador e virar treinador. Mas o Cruzeiro caiu no colo dele, como a seleção caiu no colo do Dunga. Amália, eu gostaria que você falasse, porque você vive meio que o dia a dia, você e o André Salles vivem o dia a dia dos nossos clubes. Pelas declarações do Afonso, nós estamos vivendo o pior momento da história do futebol mineiro. Temos 2 times aí que não passam de 2 babas do boi cansado, não é? Não ganhamos absolutamente nada nos últimos anos. O Atlético não disputou a cabeça do Brasileiro ano passado. Temos aqui pessoas que não sabem de futebol, péssimas estruturas, péssimos dirigentes, porque está tudo... Pro Afonso, nós estamos nadando na lama do futebol. Não dá para ser imediatista em relação ao David. Eu disse aqui na semana passada e repito... 6 meses. Que não, também não. Mas repito, tem o Campeonato Mineiro aí para isso também. Ou o Mineiro agora também não é para experiência, porque existe a Liga Sul Minas Rio. Para mim continua sendo como experiência também. É oficial, a Primeira Liga ainda não é, mas perde o Mineiro para mim... O que acontece. Não, ok, Cruzeiro e Atlético nunca podem perder o Mineiro. Para quem ganha é mais que obrigação, para quem perde é terrível, claro. Mas eu ainda quero esperar para poder analisar o trabalho do David. Foi o que eu falei. Não. Você disse que o Cruzeiro não tem treinador, você disse que caiu no colo, você não disse que tem que esperar. Você já analisou e que quer tirar o David. Eu disse que o Cruzeiro não tem treinador. Então, porque o David nunca foi treinador. Ele agora está aprendendo a ser treinador. O David é tesoureiro do Cruzeiro. Temos que esperar para chegar a uma conclusão dessa. Você cravou que não tem treinador. O Carnaval não está fazendo bem ao Afonso. Eu não sei, eu espero ver ainda. Eu tenho que ver mais o trabalho do David. Jogos, não treinos. Tenho que ver mais para poder analisar dessa forma. Se serve ou se não serve. Desse jeito eu fico numa situação confortável. Profeta do acontecido. Não, claro que não. Não é do acontecido. Eu vou ter que te interromper. Só um instantinho. Dimara, você também tem que parar de sinalizar para falar. Dimara fica sinalizando. Que nem aquele povo do aeroporto. Fica sinalizando para o avião estacionar, ela fica sinalizando para falar. Calma, eu preciso chamar um intervalo. Daqui a pouco a gente vai voltar, a discussão vai continuar. A Dimara quer falar sobre a defesa do Cruzeiro, que segundo ela é uma coisa que era meio que unanimidade, que agora também não está bem, mas ela relaciona com, de repente, uma marcação que não começa lá na frente. Questiona-se a defesa, mas espera, o problema começa lá na frente. Já vai falar daqui a pouco, 2 minutinhos só. É lá e cá, rapidinho, até já. Os donos da bola.